Eu estou muito feliz porque o tema dessa conversa é algo que dominou o nosso grupo no WhatsApp aqui do Falando de Nada. Sim! Que nós ficamos completamente obcecados pelo documentário O Caso Evandro. Pois. Gente, que loucura. Eu lembro que teve uma época que saiu uma série documental que eu fiquei maluca. E aí, quando eu comecei a assistir O Caso Evandro, eu falei, olha só, O Caso Evandro! É muito, muito, muito boa, muito bem produzida, muito bem filmada. Sabe, todos os casos, as coisas de reconstituição, não é aquela coisa brega, horrorosa de ter, sabe? Não é. É finíssimo, é extremamente bem feito. E que história bizarra. Não dá pra acreditar que isso não tem a mente de roteiristas malucos que sentaram e falaram, vamos produzir a história criminal mais absurda de todos os tempos. É aquele negócio que tem algumas coisas que você não consegue inventar, né? Não dá. Não dá pra inventar. Só na vida real mesmo. Pra quem não sabe, né, o Caso Evandro, na verdade, ele deu uma bombada com o podcast do Ivan Mizanzuki, Isso. que é o Projeto Humanos, Caso Evandro, e a Globo adaptou essa história num documentário de 8 episódios. São 7 episódios e tem o 8º, que é especial, sobre o caso do Leandro, né? A gente não vai dar spoiler, porque é muito importante que você, se você ainda não assistiu o Caso Evandro, que você assista sabendo o mínimo possível. É. Porque tem cada reviravolta, cada twist. Cara, a cada episódio parece que é um crime diferente. Exato. É surreal, assim. Eu lembro quando eu comecei a assistir, o Michel falou, assiste e tal, é muito bom, não sei o que lá. Aí ele me deu a primeira sinopse. O que eu falei? Você falou assim, é um menino que é assassinado e envolve política e magia negra. Foi. E aí eu falei, nossa, que bizarro, né? Envolve. Vou né? dar play. Entre aspas. E aí, realmente, os 2 primeiros episódios Sim. envolvem política e magia negra. Sim. E aí, o negócio dá um 360. E é surreal, porque assim, é um caso de 30 anos, ele aconteceu em 1992. Exato. Ele não foi resolvido. Até hoje. Ele é um caso sem uma resolução. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o menino, como que ele foi morto. Isso não é um spoiler, porque o caso tem 30 anos, veja, tá Sim, claro. aí na internet. Não, os spoilers é sobre o desenrolar Isso. dessa primeira sinopse que você deu. Porque houve um crime, encontraram o corpo, prenderam as pessoas, resolveram o caso. Não. Aí que começa a desenrolar cada coisa absurda. Se você saber disso, não se preocupe. Isso não é nem um terço... Não é nem a ponta do iceberg. Não é nem a ponta do iceberg. E eu fiquei comparando, não sei se você concorda comigo, mas o caso Evandro é mais ou menos o nosso O.J. Simpson. É. Porque é um circo de mídia do mesmo nível e foi o julgamento mais longo da história do Brasil. Sim. O caso do O.J. Simpson teve 370 e poucos dias de duração, sabe? O caso Evandro também foram muitos... É o mais longo de todos os tempos. Cara, eu vi que teve momentos na justiça que aconteceram em 2004, 2006. Não, o negócio tava rolando, não para. Não parou, é surreal, assim. E a história, ela vai tomando uma proporção muito bizarra. E foi um negócio que, cara, é muito bem feito. Eu nunca tinha visto nenhuma produção nacional baseada em fatos nesse nível do caso Evandro. Cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Quando você para pra pensar, teoricamente, é um caso muito simples. Um menino morreu, ele foi encontrado assim, assim, assado. Fulano, Ciclano e Beltrano foram presos. Isso. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, como que eles vão criar 7 episódios com base nesse caso? 7 episódios de quase 1 hora de duração cada um. Cara, tem pano pra manga, viu? E a cada episódio eu dava play, eu ia assistindo e eu ficava... meu Deus! Eu tirei uma foto depois que eu terminei de assistir o 6º episódio. Quando você procura aí, o Buzinho, você que gosta de um true crime, eu acho que a gente pode colocar o caso Evandro frente a frente com os grandes sucessos de true crime. Então, mostra aí, olha Minha cara. a feição de Aline Diniz. Eu terminei de assistir o 6º episódio e eu tava assim... O quê? O quê? Gente. Quando eu comecei a assistir, assim, a primeira coisa que você nota é realmente o cuidado estético com a série, Sim. né? Não é uma série qualquer, não é um documentário qualquer. É um documentário muito planejado, com uma equipe muito boa, com essa coisa de reconstituição das cenas, das situações. E a Aline me falou uma coisa que eu fiquei pensando assistindo durante o documentário, eu fui criando essa coisa de... Quantos casos Evandros não tem por aí no Brasil, né? Isso. Porque a loucura... Que a gente não tem a menor ideia, né? A loucura de se pensar sobre o caso Evandro é também a história do Leandro, que tá no paralelo aqui, que se não fosse pelo caso Evandro, o caso do Leandro ninguém nem... Até hoje, tipo, quem se importa? Tipo, uma coisa que passou. Não, e tem... Você quer ver? Tem a alçada da menina. Então, ninguém sabe, ninguém Quem foi é essa atrás. menina, É uma das sabe? perguntas. E é isso, assim, eu acho que, Bubu, uma das coisas mais surreais de todas é quando a gente começa a pensar nesse tipo de
de coisa assim, tipo, e outros casos, e pra onde que a gente vai, e como que isso vai... Eu gostei muito que o caso Evandro trouxe o Ivan Mizanzuki pra história. Sem porque dúvida. ele foi um dos caras, quando a gente para pra pensar em lados, né, em defesa e acusação, quando a gente para pra pensar nessas pessoas que estão agindo em lados muito específicos de qualquer tipo de coisa, a gente começa a entender que vai acreditar piamente que a pessoa fez e o outro vai acreditar piamente que a pessoa não fez. Exato. E aí a coisa fica dúbia, porque você não vai... Assim, é claro que nada é a verdade, sempre tudo tem 3 lados, né? A verdade e os 2 lados das pessoas que viveram aquilo. Então a gente nunca vai, de fato, saber o que aconteceu de verdade, porque é um caso de 30 anos, não tem nem como estudar mais evidência, já tá passado. Mas o Ivan Mizanzuki fez um trabalho tão incrível de investigação, de ir atrás das coisas, de pesquisar, de montar esse quebra-cabeça. Cara, é uma sala inteira de autos escritos pra atrasar julgamento, sabe? Tipo, teve julgamento que durou 32 dias. Só um júri. E é um bagulho surreal. Então, é um negócio que, assim, quando a gente pensa no cuidado que exigiu isso, eu acho que é muito interessante a Globo ter trazido o cara, o idealizador da ideia. Ele é um PhD no caso, né? O Ivan, ele estudou isso de uma forma e graças a ele, muitas das coisas importantíssimas, talvez a coisa mais importante no final das contas, não a coisa mais importante, mas eu não realmente estou me cuidando para não estragar nada, veio à tona graças à investigação dele, graças às fitas que ele teve acesso, que até hoje a galera envolvida no caso, polícia, promotor, acusação, não sabia até... Isso é o episódio 7, o das fitas, que o diretor do documentário senta e coloca as fitas ali pra Zabage, pro promotor, pro advogado de defesa. Os caras escutam aquilo. Nossa, é uma das melhores coisas desse documentário. Essa minha cara da foto é quando eles falam as fitas. E eu fiz... cadê o 7 pra eu dar play agora? Mas, Michel, a gente vê uma pessoa muito importante nesse episódio que tá presente ali e que acompanha essas pessoas verídicas que viveram o caso, que ajuda a navegar, né, através das fitas. Sim. E essa pessoa é o queridíssimo diretor da série. E eu fico pensando, imagina ser o diretor nesse momento, onde você tá ali, sentou com a pessoa, você vai escutar algo agora que você nunca ouviu antes. Dá play. Eu queria muito saber como foi pra ele esse sentimento de, num caso tão antigo, você ter players importantes desse caso e você botar um negócio ali pra eles ouvirem, que muda muito a perspectiva, né? Aliás, o promotor, principalmente do promotor, porque ele só dá o braço a torcer no última fita. Mas eu vou te contar uma coisa, então. Diga-me. Então a gente vai falar com ele. Não acredito. O diretor do caso Evandro tá aqui? Sim! Olha ele aí! Senhoras e senhores, Ali Muritiba, o diretor do documentário da Globoplay, o caso Evandro, aqui no Falando de Nada. Muito bem-vindo, Ali. Obrigado, gente. Valeu aí pelo convite. Eu tava comentando aqui antes de você chegar que a gente ficou obcecado com esse documentário. E uma das grandes questões, vou até trazer já, começar com a pergunta do nosso diretor aqui, o Bruno Clemente, que ele queria que você contasse do processo de montagem do documentário. Porque quando você acaba o primeiro episódio, é muito fácil você ter pré-julgamentos e você falar, já entendi, já sei quem matou, já sei quem é culpado, até não quero nem ver mais, porque eu não quero saber desse negócio de ritual satânico que fizeram com criança e tudo mais. Então, como vocês construíram a linha narrativa do documentário? Porque é muito legal a forma como sempre tem um gancho. Sabe? Vocês montaram de uma forma onde você fica querendo continuar e todas as certezas que você tinha é desmoronado já no segundo, ou no terceiro, no quarto episódio. Isso já estava previsto, já estava contemplado nos roteiros. A gente entendia que essa era uma série sobre o caso criminal e os passos que foram dados ao longo dos vários anos que acompanharam esse processo criminal e que, portanto, era muito importante que a gente tentasse criar no imaginário popular a mesma linha de raciocínio que foi a linha de raciocínio seguida pela mídia, pela imprensa, pelo Ministério Público na época. Então, era importante para a gente criar um mistério acerca de um desaparecimento que logo se dissipa, porque um corpo aparece, porque foi assim que foi na realidade. Sim. Seguido de uma investigação policial que não leva muito a lugar nenhum, até que prisões são feitas e aí acontece um grande circo midiático e promovido também pelo Ministério Público, dando conta de uma tese de acusação que envolve bruxaria e
coisas que são bem pouco materializáveis, bem difíceis de provar. A gente queria que a série seguisse esse raciocínio também. Então, já na etapa de roteiro, a gente concebeu a série tendo sempre como norte criar determinadas certezas para só depois de que elas estivessem sedimentadas, a gente começar a derrubá-las. Ainda bem que não aconteceu, porque os ganchos da série são realmente muito poderosos, mas se os ganchos não fossem bons o suficiente e as pessoas tivessem abandonado a série no episódio 2, provavelmente essas pessoas estariam ainda acreditando hoje em dia em coisas como bruxaria, como sacrifício humano, e estariam acreditando que os 7 acusados de fato cometeram aquele crime hediondo. Mas a gente entendia que era importante primeiro criar essa tese para só depois apresentar uma antítese disso. Parecia uma jogada arriscada, mas como a gente tinha já na fase de roteiro os ganchos muito bem delineados, a gente apostou que as pessoas iriam dar play no próximo episódio, mesmo que uma semana depois. Não, e vocês fizeram uma jogada muito acertada. Agora eu queria te perguntar sobre a questão histórica do caso, porque a gente tá falando de um caso de 30 anos. Eu tenho 30 anos, eu nasci em 1990, então eu não me lembro, pessoalmente, dos acontecimentos do caso Evandro. Mas isso não é a questão da maior parte da população. Meus pais conhecem, o próprio Ivan Mizanzuki conhece, e eu acho que foi trazido de volta à tona com o podcast e a série colocou rosto em todo mundo, né? Ela deu um visual para tudo e todos. Você já tinha alguma ligação com o caso pessoalmente? Era algo que você conhecia ou você veio a encontrar de fato com a série? Muito embora eu seja um pouco mais velho do que você, eu nunca tinha ouvido falar do caso Evandro até escutar o podcast. Até porque eu não sou do Paraná, não sou sequer do Sudeste, eu sou do interior da Bahia, e lá na minha cidade, nos anos 90, não sumiu ninguém andava interessado em sequestrar os jovens baianos da pequena Mairi. Essa coisa que as pessoas relatam de medo de ser sequestrado, eu era loirinho. Bom, eu sou loirinho agora, porque eu pintei o cabelo, mas nem loirinho eu era. Morria de medo de ser sequestrado, e meu pai me trancava. Eu não vivi nada disso. Meus pais não me trancaram em casa, não havia qualquer possibilidade de alguém ser sequestrado ali na minha cidade. Eu só fui ouvir falar desses vários casos de sequestro que aconteceram no Brasil nos anos 90 e no Paraná em especial, agora, quando eu comecei a me relacionar com o podcast para adaptar a série. Quando comecei a pesquisar sobre o caso Evandro, comecei a conversar com as pessoas dizendo que ia fazer uma série sobre isso, muita gente de minha geração veio com esse relato de meu Deus, eu sempre ouvi falar das bruxas de Guaratuba, eu sempre tive medo de ser sequestrado, então eu virei no Paraná eles têm uma expressão que eu adoro usar para designar alguns paranaenses, que é piá de prédio. Eu virei piá de prédio porque meus pais me mantinham preso em casa com medo de ser sequestrado, mas para mim tudo isso foi muito novo. Mas você teve a mesma sensação que a gente teve assistindo conforme você foi descobrindo sobre a história, porque é curioso, assim, eu acho que grande parte do nosso choque foi a montagem que vocês fizeram pro material final, né? Você também foi descobrindo como a gente foi descobrindo, ou você recebeu meio que todas as informações de uma vez e você não teve esse impacto? Não, eu tive porque parte dessa estratégia de storytelling é utilizada pelo Ivan no podcast, né? No podcast do Projeto Humanos. E, obviamente, eu tive que escutar o podcast, pelo menos até onde ele havia lançado à época, para começar o processo de adaptação. Acho que ele tinha lançado até o episódio 16, são 34. E o Ivan usa também dessa estratégia de ir dando as informações aos poucos e não necessariamente ele dá a informação completa. Porque numa investigação criminal as coisas acontecem dessa maneira. Você raramente tem a informação completa, você tem parte da informação e a partir dessas partes de informação é que você tenta criar o quebra-cabeça. O Ivan faz isso de maneira muito, muito bem feita no podcast. Como ouvinte, eu ia me surpreendendo. Aliás, esse foi o principal fator motivador para eu topar esse convite, porque quando eu fui chamado para fazer Caso Evandro, muito embora eu venha do documentário, eu já estava fazendo ficção há bastante tempo, fazia muito tempo que eu não fazia documentário, não sei se estava tão interessado em voltar a fazer documentário naquele período, quando eu fui convidado, eu estava dirigindo uma série para Netflix, que é a Irmandade. Só quando escutei os 5 primeiros episódios do podcast, que sequer haviam sido lançados ainda, é que eu falei,
uau, essa história é incrível, intrigante, cheia de reviravoltas, bem contada, alguém vai contá-la e esse alguém precisa ser eu. Muito bom. Não, mas agora a gente precisa falar sobre o episódio das fitas, quando você senta ali com a Zabage, com o promotor, com o advogado de defesa, e eles escutam pela primeira vez aquelas fitas. Porque uma coisa importante deixar claro é que o documentário, na época que vocês gravaram, os episódios do caso Evandro, do podcast, não tinham ainda ao ar. Então aquelas pessoas realmente ouviram pela primeira vez ali com você. Eles não tinham como ter ouvido no podcast porque não tinha saído ainda, né? A gente fez uma ação coordenada com o Ivan. A gente já tinha conhecimento das fitas, através do Ivan, a gente tinha roteirizado, a gente mudou a série. A série teria um outro episódio 7, que versaria sobre as linhas investigativas não levadas a cabo pela polícia. Só que quando as fitas apareceram, a gente ressignificou tudo. Deu muito mais peso para o episódio 4, muito mais peso para essas fitas alegadas pelo Diógenes e que ninguém dizia existir, que as pessoas diziam não existir, para que a gente preparasse o campo para o episódio 7, que é o episódio que encerra a série. Mas era muito importante para a gente que as pessoas não tivessem conhecimento das fitas por uma série de questões, não só pela surpresa de apresentá-las para essas pessoas, mas também por questões legais. A gente tinha receio de que tomar conhecimento da existência dessas fitas, o representante do Ministério Público apreendesse as fitas e nos impedisse de continuar gravando, porque ele poderia fazer isso. Aquilo poderia ser utilizado num novo processo como elemento de prova, né? Então a gente combinou com o Ivan que ele só soltaria o episódio que já estava gravado por ele quando nós terminássemos a entrevista com o Markovics, o promotor público. E assim foi feito. Foi, acho que a terceira, quarta pessoa a ser entrevistada naquela diária. A gente tomou cuidado para as pessoas não se cruzarem ali pelo caminho, porque a gente gravou tudo no mesmo estúdio. E aí, só depois que terminamos a entrevista com o Markovics, é que um de nós ligou para o Ivan e falou: pode soltar. E você ficou surpreso com a reação dele quando ele ouve a última fita e dá o braço a torcer finalmente que sim, claramente houve tortura? Muito surpreso. A gente ficou muito surpreso. Nós ficávamos fazendo uma espécie de bolão acerca de qual seria a reação do Markovics. Primeiro é importante dizer que, assim, de todos os encontros que nós travamos com ele, ele parece ser um sujeito muito, muito ético. Eu posso estar enganado, mas ele me parece ser um sujeito muito ético. Então, quando ele se mostra surpreendido ali no episódio 7, eu acredito que aquilo é genuíno. E quando ele opera num modo de negação durante algum tempo, eu consigo entender por que ele opera no modo de negação. É o trabalho de uma vida inteira sendo colocado no chão, na sua frente, diante das câmeras. É muito compreensível que ele tenha entrado no modo de negação e tenha, durante um período ali, tentado encontrar justificativas para algo injustificável, né? Até que, então, ele reage daquele modo quando ele fala: isso é um prato cheio para a defesa, sessão de quê? Sessão de cinema que não é. Eu nunca imaginei que fosse ter uma reação daquela, nem eu, nem Michele, a gente nunca imaginou. Eu achava que quando ele entendesse de que se tratava, ele ia levantar e ir embora. Michele achava que ele ia ficar negando o tempo inteiro, mas nenhum de nós dois imaginava que ele fosse, enfim, dar o braço a torcer e dizer: pois é, houve tortura, mas infelizmente essas fitas nunca chegaram ao meu conhecimento. E acho que é um dos, ou talvez o maior triunfo dessa série documental, esse momento. Assim. Sem dúvida. Eu queria perguntar sobre a sua preparação para essas entrevistas, porque assim, enquanto eu tava assistindo o episódio, eu fiquei tentando me colocar no seu lugar. Como que deve ter sido para você apresentar essas provas tão concretas de que aquelas pessoas que estavam ouvindo aquelas fitas, de fato foram torturadas e aquilo era a prova de tudo que elas estavam falando a vida inteira delas, porque é o que você acabou de falar, são 30 anos, é um caso muito longo que essas pessoas passaram tentando defender tudo, né, que elas sofreram até então. Como que foi a sua preparação? Você ouviu as fitas com antecedência? Porque você tava inabalável ali, o seu rosto não se move, assim, você tava com uma poker face imbatível e até te parabenizar por isso, porque eu não sei se eu ia ter conseguido fazer o que você fez, não. A gente teve um bom tempo de preparação, de decupagem dessas fitas, de analisá-las para entender o que elas significavam dentro do contexto geral do caso, comparar essa fita com as fitas anteriores que haviam sido anexadas aos autos para tentar encontrar as discrepâncias e encontrar os trechos que haviam sido suprimidos da gravação que foi entregue para o Ministério Público. Teve todo um trabalho feito em parceria com o Ivan de análise do que foi degravado pela polícia e que foi colocado ali nos relatórios
com as fitas que nós encontramos, e aí todo esse processo, de certo modo, foi uma preparação para aquele momento, e eu tinha plena consciência de que era muito importante para o bem do documentário que eu me mantivesse, pelo menos externamente, tranquilo e impávido ali. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de me indignar, eu não podia me dar o luxo de me emocionar, eu não podia me dar o luxo de confirmar ou de negar, então eu ficava o tempo inteiro me controlando a despeito daquilo que era dito pelos entrevistados. Assim, aconteceram inúmeras vezes em que minha vontade era abraçar uma daquelas pessoas. Aconteceram outras vezes em que a minha vontade era de pegar pelo colarinho e dizer, porra, como assim? Mas era importante me manter ali muito, muito calmo, enfim, isento, para que as pessoas pudessem dizer o que elas tinham. Sim. Bom, para a gente encerrar, eu tenho duas questões aqui que eu acho legal a gente conversar. Personagens, pessoas que vocês queriam que tivesse participado do documentário, mas vocês não conseguiram, tentaram lá. Por exemplo, eu imagino que vocês tentaram falar com Diógenes, com os pais do Evandro e tal. Com Oswaldo Marceneiro. Com Oswaldo Marceneiro. Quem vocês mais sentiu falta, assim, falou, cara, ficou com o coração partido de não conseguir testemunho? E depois de você falar sobre isso, eu queria falar sobre certezas. Porque da mesma forma que o documentário levanta muitas questões, eu acho importante a gente ter abrir aqui quais são as certezas, o que de fato a gente sabe desse caso. O que aconteceu, quem foi torturado, sabe? Eu acho que fica algumas dúvidas. Eu, por exemplo, antes de a gente entrar nesse caso, assistindo o documentário, eu não tinha certeza se realmente o corpo encontrado era do Evandro, mas o Ivan disse que aquele era o corpo do Evandro. Eu fiquei em dúvida, com certeza não é, porque se tiraram os olhos, tiraram o cabelo, tal, eles tiraram tudo que é pra reconhecer, então aquilo ali é um corpo plantado. Mas o Ivan Mizanzuki tem a total certeza que aquele era o corpo do Evandro, que o menino realmente morreu. Que as Abages e todos os outros lá foram torturados. Essas são algumas certezas. Mas vamos primeiro falar das pessoas que vocês tentaram contato e não rolou pro documentário. Nós entrevistamos para fazer esse documentário, se não me engano, 36 pessoas ou 36. Nós contatamos mais de 70 pessoas envolvidas no caso inteiro. No fim das contas, a gente entendeu que essas pessoas com a que falamos eram o suficiente para contar a história que a gente queria, mas obviamente tem algumas faltas. A Michelle já falou isso em outras entrevistas, infelizmente ela não pôde participar aqui conosco, mas ela se ressente muito, ela gostaria muito de ter entrevistado o Oswaldo Marceneiro. Eu acho, e ela já me disse que também acredita que ele tem um relato muito importante, teria um relato muito importante para contar, porque principalmente ele era o estrangeiro naquela cidade, né? Como toda cidadezinha pequenininha, quando chega um sujeito de fora, esse sujeito provoca uma série de curiosidades e outra série de ciúmes e de questões. Então, para Michelle era muito importante falar desde essa perspectiva do estrangeiro, do cara que chega de fora, que de repente se torna muito rapidamente um ponto de referência na cidade, começa a travar algumas relações com políticos importantes, mas também com gente da sociedade, e é um pai de santo que se torna muito popular na feirinha de artesanato. Enfim, acho que o Oswaldo teria sido um personagem incrível, mas ele não quis. Nós, através do Davi dos Santos, conseguimos contatá-lo, mas ele sequer quis falar conosco naquele momento, nem por telefone. E, curiosamente, ele apareceu ontem. Ele mandou uma mensagem muito, muito bonita, muito comovente para mim, agradecendo o que tinha acontecido, o que nós tínhamos feito, dizendo que depois de quase 30 anos, ele chorou, imaginou que não pudesse mais chorar, e ele não viu o documentário ainda, mas ele chorou porque os filhos dele, que já são adultos, que viram o documentário, mudaram em suas redes sociais os seus sobrenomes e colocaram Marceneiro. Oh, caramba! Cara, isso foi muito comovente, muito comovente, muito comovente. Sim, em momentos como esse, a gente tem a dimensão da importância do trabalho de um trabalho jornalístico sério. Isso pode ser transformador. E é muito simbólico, né? Eu não tinha me dado conta, ele me disse, em outras palavras, vocês recuperaram o sobrenome da minha família. Agora, caraca, eu posso voltar a assinar Marceneiro. Eu, particularmente, adoraria ter entrevistado o Diógenes, porque eu adoro entrevistas desafiadoras, adoro entrevistados esguios e escorregadios, porque eu sei como pegá-los. Bicho é liso. Olha, ia ter sido muito interessante. Nossa senhora. Você acompanhou os memes, o pessoal chamando ele de alucinógenes e fazendo um monte de brincadeira? Eu sei que, obviamente, vocês não podem entrar nessa, mas ele se acabou. Eu não sei se você tem essa impressão, mas ele e o promotor, a galera considerou os antagonistas dessa história no final da conta, né? As pessoas têm feito
as pessoas têm se divertido muito com o Diógenes, principalmente criando memes e tal, mas assim, diferente do que muita gente ali no Twitter escreve, eu não acredito que o Diógenes seja um maluco ou um psicopata, ou que ele seja responsável pelo assassinato de Evandro. Eu não acredito em nada disso. O Diógenes é só mais um daqueles casos que todos nós conhecemos de alguém que tem uma mente bastante criativa e que, a partir de um determinado fato, cria uma narrativa muito crível, e com essa narrativa muito crível, consegue chegar à presidência da República. Um excelente exemplo. Para mim, o Diógenes é um retrato, é o espelho do Brasil contemporâneo, do Brasil das fake news, do Brasil do ódio, da raiva, mas eu não acredito que ele tenha cometido um Da crime vingança, né? maluco. Do desconto. Exato. Exato. Então, assim, as pessoas, foi o Diógenes. Não, gente, não foi. Não, honestamente, a polícia nunca seguiu essa linha, a polícia nunca encontrou nenhuma evidência. Assim como nós cobramos do Ministério Público, da polícia e do Diógenes como figura acusatória que apresentem fatos, a gente não pode também imputar a eles determinados crimes ou acusações sem que a gente possa apresentar fatos ou provas. Então, eu me recuso a corroborar essa linha de que o Diógenes tem culpa no cartório. Não sei, ninguém nunca me apresentou nenhum dado, mas eu adoraria tê-lo entrevistado. Troquei muita mensagem de WhatsApp com ele. Ele falava com muita frequência comigo enquanto estávamos filmando. Ele claramente estava com muita vontade de dar a entrevista, mas não sei por que não tinha coragem. Você sabe se ele já viu o documentário? Eu não sei se ele viu. Ele é desses sujeitos que ficam falando Globo lixo, mídia, fogo nos jornalistas, vamos acabar com tudo isso aí. Então eu acho que ele não viu. Eita, nós. Agora sim, vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos supor que Diógenes e o Oswaldo Marceneiro topem conversar com você. Você acha que a Globoplay toparia fazer uns episódios extras? Com certeza, com certeza. Se Diógenes e Oswaldo topassem, eu tenho para mim que os fãs eu posso dizer fãs, é doido, a série foi lançada há um mês, mas a série já tem fã pra diabo. Os fãs da série iam querer muito assistir a entrevistas desses sujeitos. Não sei nem se a gente precisava montar um episódio tão rebuscado quanto montamos. Bastava botar os dois diante da câmera falando e ter certeza que as pessoas iam ficar hipnotizadas escutando-os. Nossa, com certeza. Com certeza. Bom, sobre as certezas, você compartilha com o Ivan a certeza de que realmente aquele corpo era do Evandro, que as pessoas que foram acusadas ali foram torturadas? E quais outras certezas nós podemos ter de toda essa história onde realmente houve muita mentira, houve manipulação, houve pessoas não aptas, né, só para não ofender ninguém, participando ali da investigação? O que a gente pode saber por fato? Bom, existem 2 crianças que desapareceram em Guaratuba em 1992. Essas crianças nunca apareceram. Uma delas é dada como desaparecida até hoje, que é o Leandro Bossi. O CICRID, que é a Delegacia Especial que pesquisa crianças desaparecidas, continua em busca do Leandro Bossi. O corpo de Evandro Ramos Caetano foi encontrado uma semana depois do seu desaparecimento. Esse corpo estava, de fato, desfigurado, transfigurado, com uma série de mutilações que dificultavam a sua identificação. No entanto, o exame de DNA, feito com técnica tão avançada para a época, que é usada ainda hoje como método forense, deu como positivo o resultado para a filiação daquele corpo com os pais de Evandro. Então, é incontestável. Isso é incontestável. Aquele corpo é de Evandro. Durante o júri de 98, a defesa, de maneira muito esperta, lançou dúvidas sobre isso e incutiu no júri uma série de questionamentos técnicos. Se o DNA é uma técnica difícil de entender hoje em dia, imaginem em 92. Toda essa confusão incutida pela defesa no julgamento de 98 gerou também uma série de confusões acerca de aquele corpo ser ou não de Evandro. Mas o exame, não sou eu que estou dizendo, o exame de DNA feito pelo principal cientista relacionado à área à época deu como positiva a filiação. Infelizmente, adoraria dizer o contrário, adoraria dizer, não, o Evandro está vivo e nós vamos procurá-lo, mas não é isso que o exame de DNA diz. Outra certeza, e aí essa nós revelamos para todo mundo, nós revelamos para o público, é uma certeza, é uma prova que nós apresentamos. Os 7 acusados foram torturados por uma força
policial chamado Grupo Águia, ligado à Polícia Militar do Paraná, que obteve confissões mediante tortura. Essas confissões foram utilizadas como elemento de prova, portanto, toda e qualquer sentença que tenha decorrido dessa prova obtida mediante tortura precisa ser invalidada, porque a lei assim o diz. Portanto, essas 7 pessoas que foram condenadas, cumpriram pena, um deles morreu na cadeia, tiveram suas vidas destroçadas, precisam ter alguma reparação por parte do Estado. Isso é um fato. Infelizmente, nós não sabemos quem são os autores daquele crime, não fazemos ideia de quem é ou de quem são os autores daquele crime bárbaro. Existem algumas teses, o Ivan defende a dele, eu tenho cá as minhas, mas são só teses, só linhas possíveis de investigação. Para além da família dos 7 acusados, a família das crianças segue até hoje sem resposta, segue até hoje em um estado enorme de sofrimento. Então, essas são as certezas. A maior certeza de tudo quando você tem um Ministério Público que acusa baseado em convicções, vai dar merda. E o Ministério Público do Paraná tem um histórico enorme de condenar baseado em convicções e não em provas. Para encerrar, eu queria te fazer mais uma pergunta, que é: o caso Evandro, que era um caso tão amplamente conhecido, por mim e por você, não era conhecido. E aí isso me fez questionar quantos outros casos como esse, de assassinatos, de mortes, de sequestro, de absurdos policiais e jurídicos, a gente não tem no Brasil, que é um país tão grande. E aí eu fico muito pensando na ossada da menina, sabe? Que ficou comigo... Eu não sei porquê, mas isso grudou em mim. E eu fico pensando, quem é essa menina? Que a gente fala do Leandro, a gente fala do Evandro, e a gente não tem a menor ideia de quem é essa menina, e ela é só uma linha na história, sabe? Ela é só mais... é mais uma ossada, que era uma menina, e pronto. Você se interessou mais por pesquisar esse tipo de crime e ir atrás desse tipo de história para contar essas histórias? Ou você acha que isso é uma fase que pode passar em breve, e a gente teve o caso Evandro como um excelente produto de uma história verídica e surreal que aconteceu, mas que daqui para frente a gente não deve contar mais essas histórias? Se a gente contar de maneira responsável, eu acho que a gente deve continuar contando essas histórias, porque a gente pode dar uma contribuição muito grande para o aprimoramento do sistema judiciário brasileiro, para o aprimoramento das polícias e dos métodos investigativos no país. Então, desde que a gente não faça, a gente, documentarista, sensacionalismo com esses casos, que são casos que envolvem muitas pessoas e muito sofrimento, eu acho que deve ser feito. E acredito que vai ser feito, responsável ou irresponsavelmente, vai continuar sendo feito. Assim, o gênero true crime é um gênero de muito sucesso no exterior, e isso não é gratuito. As pessoas têm um interesse muito grande por histórias bem contadas, têm um interesse muito grande por histórias de crime. Não é à toa que toda vez que a gente passa por um acidente de trânsito, a gente desacelera o carro para ver se tem alguma coisa. Enfim, a gente tem uma predileção pela morbidez aí, que eu não sei de onde vem, mas temos. Então, acho que é uma tendência que as séries True Crime sejam cada vez mais produzidas no Brasil, depois do sucesso estrondoso que Casa Evandro está fazendo. Acho que mais do que nunca os outros players devem estar nesse momento procurando suas séries True Crime para fazer. Eu fiz uma enquete um dia, caí na besteira de fazer uma enquete no Instagram. Gente, se fosse a mesma equipe do Casa Evandro fosse fazer uma série True Crime sobre um determinado assunto, qual assunto vocês acham que deveriam ser abordados? Cara, meu Deus do céu. Eu recebi mais de 100 sugestões de casos, e muitos deles eu nunca tinha ouvido falar, e muitos casos muito intricados, muito complexos, muito escabrosos, muito doidos. Então, assim, tem um monte de história para ser contada. Nós vamos contar mais uma. Nós, a mesma equipe, junto com o Ivan, junto com eu, Michele, Ivan, o pessoal da Glass, estamos já, nesse momento, preparando uma nova série True Crime, que é sobre os meninos emasculados de Altamira. Que é pro Globoplay. É pro Globoplay. Então você já tem o próximo projeto True Crime engatilhado. Muito bom. Olha, parabéns para todos vocês aí da equipe. Eu posso dizer assim, com tranquilidade, que o caso Evandro é um dos melhores documentários de True Crime que já produzidos no Brasil. Nossa, eu já vi na minha vida. Eu vou além, sabe? Não, da vida. É maravilhoso. Parabéns mesmo. Fica aqui a recomendação para toda a audiência do Falando de Nada. O link para você assistir o caso Evandro no Globoplay está aqui na descrição. Não perca tempo, assista hoje. Fantástica história. Muito obrigado, Ali, pela participação aqui no Falando de Nada. Foi um prazer. Manda um abraço para a Michele, para o Ivan, para todo mundo aí. Estamos ansiosos aí pelo próximo documentário. Maravilha, gente. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado pelas falas tão entusiasmadas aí com o nosso trabalho. Valeu. Um abraço. Obrigadão.